Salve, salve, nação rubro-negra! Aqui Marquinhos Assunção chegando com esse vídeo nessa terça-feira para deixar você muito bem informado e também atualizado de tudo que está acontecendo no rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Inicialmente, eu pediria a você, rubro-negro, que não é inscrito aqui no canal, que você se inscreva, que deixe o like, que compartilhe os conteúdos nas redes sociais e que, por fim, você ative o sininho das notificações para que o YouTube possa notificá-los de tudo que tiver acontecendo de novidade aqui no nosso canal. Dito isso, vamos às notícias do Mengão, porque aqui não tem enrolação. Não poderíamos começar esse vídeo de informações do Flamengo sem trazer a principal notícia do dia em relação ao time do Flamengo. Gabriel Barbosa conseguiu o efeito suspensivo junto à Corte Arbitral do Esporte. E a decisão da Corte Arbitral saiu de forma unânime. Os 3 árbitros designados para julgar o caso, julgar a concessão ou não do efeito suspensivo, decidiram pelo sim, decidiram pela concessão do efeito suspensivo. Portanto, agora Gabriel está livre, já pode voltar a treinar hoje no Flamengo. E se o Flamengo assim entender, o técnico Tite e também o próprio Gabriel, ele já pode ir para a partida de amanhã contra o Amazonas. Essa decisão unânime, né, na concessão do efeito suspensivo é uma vitória parcial não só do Gabriel Barbosa, mas também do próprio Flamengo, que recupera o poder de dispor de um ativo que é seu, que é o próprio Gabriel Barbosa. Então como a gente vinha falando nas nossas lives há muito tempo, né, muita gente dizendo que o recurso não ia ser julgado tão cedo porque ele não estava na lista do tribunal, e a gente sempre falou aqui, esse é um recurso que tem caráter de urgência, ele tem que ser julgado de forma rápida, diferentemente do outro que ainda vai ser julgado, que ninguém sabe nem quando. Mas o importante é que a gente trouxe aqui, essa semana mesmo as pessoas chegavam para mim e perguntavam: Marquinhos, na live, qual é a novidade do caso Gabigol? E eu disse: olha, a próxima notícia do caso Gabigol que pode surgir é a concessão ou não do efeito suspensivo. Não deu outra. Hoje, terça-feira, bem cedinho, 7 horas da manhã, saiu a notícia de que a Corte Arbitral do Esporte teria concedido o efeito suspensivo a Gabriel Barbosa. Então, seja bem-vindo novamente, Gabriel Barbosa, ao Clube de Regatas do Flamengo. Bom, agora vamos às notícias do Mengão, né? O Flamengo, depois da derrota para o Botafogo no domingo, se reapresentou ontem à tarde no CT Ninho do Urubu, iniciando assim a preparação para a estreia na terceira fase da Copa do Brasil, quinta-feira, 21h30 no Maracanã, contra o Amazonas. A expectativa na representação pelas reavaliações de Arrascaeta e de Eric Pulgar, que deixaram a partida contra o Botafogo com lesões na coxa e também no tornozelo, respectivamente. A tendência é que os dois desfalquem o Flamengo na partida de amanhã contra o Amazonas. Os jogadores que foram titulares diante do Botafogo fizeram um trabalho regenerativo na academia, enquanto os demais atletas fizeram atividades físicas e táticas no gramado com o staff de Tite. O atacante Everton Cebolinha iniciou ontem, segunda-feira, a transição física após lesão na panturrilha direita. A expectativa é que já possa enfrentar o Bragantino no próximo sábado, jogo da 5ª rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol. O Amazonas, adversário do Flamengo, na Copa do Brasil amanhã no Maracanã, já está no Rio de Janeiro desde segunda-feira, né? O time comandado por Adilson Batista utilizará o estádio do Fluminense nas Laranjeiras para realizar os 2 últimos treinos antes da partida. As atividades do Amazonas ocorrerão sempre segunda e terça-feira, hoje, dia 30, na parte da tarde lá nas Laranjeiras. Atualização de Eric Pulgar. A notícia é ruim, mas nem tanto. O exame de imagem realizado por Pulgar nessa segunda-feira, ontem, constatou uma fratura por estresse no tornozelo esquerdo, mas não danos importantes nos ligamentos. Com isso, a expectativa do Flamengo é que o jogador desfalque pelas próximas 2 ou 3 semanas, o que o fará perder os jogos da Copa do Brasil, do Brasileiro e também da Libertadores. Menos mal, porque a suspeita era que houvesse atingido os ligamentos e não houve
nenhuma lesão ligamentar. No final da tarde de ontem, o Flamengo emitiu nota oficial para os casos de Pulgar e Arrascaeta. Veja o teor da nota. O Clube de Regatas do Flamengo informa que os atletas Arrascaeta e Eric Pulgar passaram por exames ontem, segunda-feira, dia 29. Arrascaeta foi diagnosticado com uma pequena lesão na coxa direita, já Eric Pulgar teve a entorse de tornozelo confirmada. Os dois iniciaram tratamento no departamento médico do CT Ninho do Urubu. O Flamengo trabalha em cima da possibilidade de ter Arrascaeta e Cebolinha disponíveis para a viagem a Bragança Paulista e mais a viagem para o Chile. O Flamengo vai viajar para São Paulo para enfrentar o Bragantino e não volta para o Rio só depois da partida contra o Palestino. Ambos se recuperam de lesões e são baixas confirmadas para amanhã, quarta-feira, na estreia da Copa do Brasil contra o Amazonas. Porém, o Flamengo acredita que tanto os jogadores têm chance de se recuperar para enfrentar o Bragantino ou o Palestino. Eric Pulgar, por outro lado, já é desfalque confirmado para os próximos compromissos. Eric Pulgar está fora do jogo do Amazonas, está fora do jogo do Bragantino e está fora do jogo do Palestino também. O Flamengo Futebol Feminino voltou ao campo no Campeonato Brasileiro da categoria, no Estádio Luso Brasileiro, ontem à tarde. Enfrentou o Santos e venceu por goleada, 7-0. Cristiane marcou 2 vezes, Camila Martins contra 1 vez, Gláucia, Naná e Laísa 2 fecharam o placar. Com a vitória, o Flamengo saiu da 12ª posição para a 10ª colocação. Ganhou 2 posições, ficando mais perto da zona de classificação, que é até o 8º lugar. O próximo jogo do Flamengo é um clássico local contra o Botafogo, nessa quinta-feira, às 15 horas, também no Estádio Luso Brasileiro. Esse jogo é da 8ª rodada do Brasileiro Feminino. Atenção, rubro-negros, as partidas da terceira fase da Copa do Brasil, que se inicia amanhã, essa semana, quarta-feira, terão transmissão ao vivo apenas pelo Sport TV, na TV fechada, pela Prime Video no stream e pelo Premiere no pay-per-view. A Globo não vai transmitir nenhuma partida da terceira fase da Copa do Brasil. A Globo só volta nas oitavas de final. O Flamengo finalizou o mês de abril disputando 8 partidas, conseguindo 4 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, marcou 9 gols e sofreu 7 gols. A baixa produtividade do ataque do time do Flamengo nos últimos jogos influencia diretamente os números do centroavante Pedro, que vinha marcando gols em todos os jogos e agora já está há 4 partidas sem marcar gols pelo Flamengo. Olha aí. Meus amigos, foi votado ontem à noite no Conselho Deliberativo do Flamengo, votado e aprovado, a renovação do contrato de fornecimento de material esportivo entre Adidas e Flamengo. Saiba quais são as principais alterações no contrato. A vigência do novo contrato será retroativa a 1º de janeiro de 2024. E a duração do novo contrato será de 6 anos, com data final em 31 de dezembro de 2029. Os royalties de 35% pagos pela Adidas ao Flamengo pela venda de produtos licenciados serão exclusivas das vendas dos mantos 1, 2 e 3 e do manto do goleiro. De outros produtos, os royalties pagos serão de 15%. O valor mínimo assegurado pela Adidas para o ano do Flamengo passa dos 25 milhões para 44 milhões, um incremento aí de 19 milhões de reais. Em prática, né, pessoal? Essa cláusula pode até não ser usada, uma vez que o clube já recebe em torno entre 60 e 70 milhões da Adidas. É só uma cláusula de garantia, mas que dificilmente será usada. O novo contrato do Flamengo com a Adidas, ele passa a incluir premiações por conquistas do futebol feminino. Já existia no futebol masculino, agora passa também a existir no futebol feminino. E, em vez de 7 milhões por ano, a Adidas pagará agora 13 milhões de luvas pela assinatura do contrato, que serão diluídas ao longo das parcelas do contrato. É importante, né? Foi mantida também a tabela de premiação paga pela fornecedora. Pela Adidas, paga ao time masculino pelas conquistas de títulos grandes, brasileiro,
Copa do Brasil e Libertadores da América, sem falar no Mundial de Clubes. Além disso, o Flamengo negociou a redução das contrapartidas da Adidas. A principal delas é a diminuição da exposição da marca da companhia de 20% para 10%, principalmente nos backdrops e das entrevistas, aquelas placas que ficam atrás das entrevistas coletivas. Por fim, o contrato com a Adidas garante que, caso a fornecedora assine durante a duração do acordo contrato com qualquer outro clube brasileiro em valores superiores ao do Flamengo, deve automaticamente não apenas igualar o valor, como pagar 10% a mais ao Flamengo para que o clube siga sendo o principal parceiro da marca alemã no Brasil. Importante essa cláusula, né? Meus amigos, ontem na mesma sessão de aprovação do contrato de renovação da Adidas com o Flamengo, houve também a votação para aprovação do balanço do Flamengo, o balanço que foi recorde de 2023, então, um dia de grandes aprovações no Conselho Deliberativo do Flamengo. Impressionante, pessoal. A derrota por 2-0 para o Botafogo teve uma marca negativa. O Flamengo não conseguiu nenhum arremate em direção à meta alvinegra. É a primeira vez em que o clube não acerta o alvo na condição de mandante no Campeonato Brasileiro nos últimos 10 anos. Os comandados de Tite finalizaram 14 vezes no Clássico do Maracanã, mas todas foram para fora ou bloqueadas pela defesa adversária. Impressionante, né, pessoal? O momento ruim do time do Flamengo coincide com o momento ruim também do craque Arrascaeta, que chega diante do Botafogo ao 8º jogo seguido sem participar de um gol do Flamengo, seja como assistência, seja como marcador do gol. A última vez que Arrascaeta participou de um lance de gol no Flamengo foi no dia 2 de março, quando marcou um gol na vitória do Flamengo sobre o Madureira por 3-0 no Campeonato Carioca. Meus amigos, os ingressos para a torcida do Flamengo na partida diante do Bragantino no próximo sábado em Bragança Paulista começarão a ser vendidos hoje, terça-feira. Eles custarão de R$ 120 a inteira e R$ 60 a meia. A venda será feita por meio do site Futebol Card. Bom, para encerrar as notícias do Flamengo, a Defensoria Pública do Amazonas entrou com um pedido, na verdade uma ação civil pública, na Justiça Estadual, pedindo a diminuição em 30% dos valores dos ingressos cobrados para a partida entre Amazonas e Flamengo, jogo de volta da Copa do Brasil, no dia 22 de maio em Manaus. A alegação da Defensoria Pública para justificar o pedido é o preço ser abusivo cobrado, pois há ingressos que estão custando R$ 1.500. É, pessoal, não é brincadeira não. A galera, quando o Flamengo vai jogar, mete a mão, né? Mete a mão. Então é isso, as notícias são essas, eu vou ficando por aqui, deixando um até breve, um até logo. Fiquem todos com Deus, porque eu sempre estou com ele. Saudações rubro-negras. Fui!